Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Luiz Pimenta, criador do canal, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente aqui ao ar livre, ó. Dá uma olhada. Aqui é a cidade da Marinha Grande, é onde eu moro atualmente. Esse é um jardim aqui, acho que é um dos principais jardins. Deixa eu afastar mais um pouco. O dia tá frio, mas a gente percebe aí que o pessoal tirou o dia para vir no parque, ó. Então veja que o parque é bem grande, tem bastante atividade, o pessoal vem aqui em família, faz piquenique, enfim, é bem agitado esse parque. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma reflexão aqui, porque vai fazer 4 anos exatamente que eu estou morando em Portugal, e eu vou passar aqui uma reflexão minha, se está valendo a pena ou não, e a questão sobre o arrendamento, que a gente percebe aqui que tem disparado na questão de Portugal, que acredito que influenciado o mundo todo. E o que eu acho disso e o que você deve se planejar, você que pretende vir morar em Portugal. Seja arrendar o seu imóvel ou seja investir financiando o seu imóvel para morar, que na minha opinião é uma das melhores opções. Mas eu vou falar aqui agora durante o vídeo. Vamos lá. Então pessoal, qual que é a questão? Moro atualmente aqui na Marinha Grande, faz 1 ano e meio. Já morei praticamente em Portugal de norte a sul. Morei inicialmente quando chegamos em Cascais, ali na região da Parede. Depois moramos mais para o centro, em Santarém. Depois no Porto. E agora aqui na Marinha Grande, que é a região de Leiria. E a questão é, atualmente em 2023, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, os arrendamentos dispararam. E isso Portugal como um todo, não só a região aqui da Marinha Grande, Leiria, mas sim de ponta a ponta. A gente percebeu aí que subiu de 30% a 40% pelo menos a questão do arrendamento. E aonde eu quero chegar com isso? Essa questão sempre vai ser a principal para o imigrante aí que pretende morar. Essa vai ser a maior dificuldade. Então cabe você que decidir a cidade onde você pretende morar. Por quê? Porque pode ser que seja muito mais caro, como Lisboa e Porto, só que em contrapartida tem muito mais oferta de emprego, ou buscar as cidades menos caro, digamos assim, seja mais para o centro, mais afastado de Lisboa e Porto, que você encontra algo ainda bem mais acessível, mas tem que colocar na balança a questão de emprego. Se na sua área, no que você pretende trabalhar, vai ter emprego nessa cidade que você escolheu. Uma questão é, você ainda estando no Brasil, o que é importante ter em mente? Tente comprar o seu imóvel cá em Portugal. Ah, mas como assim comprar? Financiar o seu imóvel. A gente tem um aluno aqui, não sei se vocês sabem, mas minha esposa ela tem um curso de cuidador de idosos focado em Portugal, que como ela trabalha aqui já praticamente há 4 anos nessa área, a gente capacita os alunos para serem cuidador de idosos cá em Portugal, e lá dentro do curso eu tenho um módulo que eu conto como que é que a gente fez para financiar aqui o imóvel, e a gente percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Tanto que tem um aluno que com 6 meses cá em Portugal, tem um vídeo dele aqui no canal, vou deixar o card e o link aqui na descrição, que com 6 meses em Portugal ele conseguiu financiar o imóvel dele. E detalhe, ele conseguiu financiar o imóvel dele, e o imóvel é um T2, se eu não me engano. Tem mais um detalhe ainda, Fernando. Como eu falei antes para a Angélica, eu dei um clique, virei o gatilho, como se diz, né? Eu vou passar de inquilino a senhorio, porque Olha essa casa tem um resto do chão, e o resto do chão é um T2, é outra casa. E ali eu com entrada independente, com caixa de correspondência independente, com a luz independente, então eu vou arrendar e pagar o meu financiamento, né? Vai me sobrar uns trocos. O curso em si que deu o empurrão, ou você já veio com uma pretensão? Como que foi? Não, foi o curso, que ali tu abriu muitos horizontes da gente, ali naquele curso, tu falava muita coisa, a gente não sabia detalhezinhos, né? Ah, é possível financiar, procura aqui, dava como pesquisar, localizar a região, quer dizer, ele te dá aquele, peraí, não, mas... E aí tu começa a olhar os preços dos imóveis, que mais ou menos cabe no teu orçamento, né? Então tu já tinha uma reservinha, é tudo planejamento, né? Porque você sempre fala. Ele vai alugar um pedaço do imóvel lá que é isolado da parte principal, então ele vai começar a gerar renda com esse imóvel. Olha que super interessante isso. E não foi um imóvel caríssimo aí que a gente vê nos anúncios das imobiliárias de 100, 200 mil. Ele financiou um imóvel menos de 50 mil euros, teve que dar uma entrada, lógico, isso não tem como fugir. E no fim agora ele está gerando renda com esse imóvel. É super interessante. Eu vou deixar o vídeo aqui. Assim que terminar esse aqui, você corre lá dar uma olhada, que a história é muito interessante e vale a pena você se preparar ainda estando no Brasil. Vou encerrar o vídeo aqui
pois lá no jardim acabou a bateria do celular, não deu para terminar. A minha conclusão é, se para 2023/2024 ainda continua valendo a pena morar em Portugal. Do meu ponto de vista, sim, senão não estaria morando aqui, porém com ressalvas, desde que você faça uma imigração com responsabilidade, principalmente com reserva financeira, pois, como estamos todos acompanhando aí os noticiários e vendo na prática o que está acontecendo, uma reserva financeira pode ser o seu decisor de dar certo ou não cá em Portugal. E sabemos que quanto mais você trouxer de reserva, mais vai aumentar a sua chance aí de sucesso na sua imigração. Então, se você decidiu imigrar neste ano de 2023, faça isso com responsabilidade, segurança para você e seus familiares, principalmente quem tem família e filhos, e se planeje com uma boa reserva financeira. Certo? Vou ficando por aqui e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar aqui algum comentário do que você achou desse vídeo. Até o próximo!